As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. Qual é a importância da amamentação para a criança e como esse momento importante pode contribuir para o vínculo entre mãe e bebê? É o que vamos descobrir agora aqui no Mentalistas. Para falar sobre o assunto, eu convidei a psicóloga Maria Drummond Gruppi, que é especialista na primeira infância. Tudo bem, Maria? Bom dia, tudo bem. Obrigada pela presença, viu? Obrigada a você pelo convite. Do outro lado da bancada aqui do nosso programa, a doutora Clery Bernardi Galassi, professora de pediatria e neonatologia na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Tudo bem, doutora Clery? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, e a gente falar de um tema tão importante, né? Principalmente para as mamães aí de primeira, segunda viagem, para todo mundo que está envolvido na maternagem em geral, essa questão da amamentação. Em primeiro lugar, vou começar com a parte orgânica, física, né? Qual que é a importância desse momento para o desenvolvimento da criança, doutora Clery? Bom, aleitamento materno exclusivo durante os primeiros meses de vida proporciona para o bebê e para a criança depois, e também na vida adulta, né, um melhor estado de saúde, né? O que a gente entende com isso? Ele tem uma parte de composição, tanto de parte proteica, calórica e de gordura próprias para o desenvolvimento da criança, evitando obesidade na infância e desenvolvimento ponderostatural adequado. Nós temos a parte imunológica, das defesas imunológicas, que é passada através dos anticorpos que contém no aleitamento materno. Com isso, as crianças aleitadas ao seio materno, elas conseguem ter uma imunidade melhor contra as doenças respiratórias, contra as doenças gastrointestinais, principalmente, tá? Além disso, nos 6 primeiros meses de vida. O aleitamento exclusivo, sim, tá, que é o recomendado. Além disso, vários trabalhos científicos, né, vêm demonstrando ao longo dessas últimas décadas pesquisas do desenvolvimento neurológico da criança com um aumento de coeficiente de inteligência nas crianças que recebem o leite materno. E isso deve-se à gordura que o leite materno proporciona para esse desenvolvimento cerebral. Devemos lembrar que 80% do volume cerebral ocorre nesse primeiro ano de vida. Então, isso é muito importante, que a gente proporcione a essa criança um bom desenvolvimento nessa época da sua vida. Maria, sobre a questão do vínculo mãe-bebê, nessa etapa, né, quando a mãe acabou de dar à luz, vai amamentar o seu filho, depois a gente pode falar um pouco mais de em alguns casos que isso não é possível por algum motivo, mas vamos supor que essa mãe tem todas as condições físicas e psicológicas para amamentar o seu filhinho. Qual que é a importância desse vínculo entre mãe e bebê? O que a psicologia pode trazer para a gente? A importância desse vínculo é que ele é fundamental. Ele é fundamental para que o bebê se constitua como uma pessoa, né, que seria a constituição do eu subjetivo, né, para que ele se constitua e que os vínculos afetivos entre mãe e filho ou filha sejam efetivados. Ou seja, sem a amamentação, a criança não tem condições de estabelecer vínculos competentes, vínculos relacionados à afetividade. Eu até concordo com a Clery sobre a importância da amamentação no que tange aos aspectos físicos da criança, mas eu imagino que é muito mais importante o envolvimento que existe na hora do peito entre mãe e filho do que propriamente com relação à questão do leite. Porque imagina você, uma mãe que por alguma razão não possa amamentar, ou porque ela tem uma doença, ou porque o bico do peito não favorece, ou inúmeras razões. Essa criança tem condições de ter outro tipo de alimentação, mas ela não pode viver sem o afeto. E essa amamentação, ela tem que ser assim, feita de uma forma que seja um momento muito único entre mãe e filho. Então tem que ter toda uma postura com relação ao bebê no colo, esse bebê tem que estar com o olhar voltado para o rosto da mãe, tem que ter uma postura com relação à boca, como ela vai pegar os lábios do bebê, como vão pegar o bico materno. O bebê não pode estar de forma desorganizada, ele não pode estar assim com os braços caídos, ele tem que estar numa postura
quase como se fosse uma postura intrauterina. Porque, na verdade, é a mãe que está fazendo essa passagem de uma situação onde tudo era perfeito dentro do útero materno para o externo, né? Para uma condição totalmente diferente do que ele tinha. E isso é fundamental. Alguns autores falam de aspectos como, por exemplo, o Spitz. O Spitz é um psicólogo que trabalhou, eu não sei quais as outras contribuições que ele deu, mas ele trabalhou muito na área do hospitalismo e do marasmo na criança que não tem o afeto materno, né? Por uma questão ou outra de doença. A criança não pôde ter o apoio dos pais, né? Ou da mãe, principalmente. O Winnicott, que é um psicanalista, é um psiquiatra psicanalista super famoso também, que cuida muito dessa parte da importância desses vínculos. O Bowles também, que fala do apego, né, a importância do apego, e mesmo Lacan, que fala que a criança nasce, entre aspas, despedaçada e que só no 8º mês de vida, a partir do 8º mês de vida, no estágio do espelho, é que ele então se reencontra como eu. Eu diria para você, é fundamental esse momento do aleitamento ou até do dar a mamadeira. Não precisa ser exatamente o peito. Pode ser uma mamadeira bem dada, né? Eu queria pegar o seu gancho, essa coisa da postura do bebê, a maneira como a mãe se posiciona, o nenenzinho tá... Porque a gente, bom, enfim, como mulher, eu ainda não tenho filhos, né? Mas, enfim, para as mulheres que já tiveram essa experiência, talvez isso já esteja mais confortável, mas... A gente tem uma visão quase que romântica, que talvez venha da indústria cultural, dos filmes, em que a mulher nasce e já vem aquele bebê prontinho e a mãe já sabe dar de mamar e fica aquela coisa mais linda. Então eu queria saber, do ponto de vista da medicina, enfim, do ponto de vista orgânico, como é que é o manejo disso, né? Dessa mãe que não sabe muitas vezes como fazê-lo, e do bebê também. Como que a gente pode ajudar essa pessoa que está ouvindo o programa? É muito interessante isso que você falou, Camila, porque a expectativa materna é muito grande neste momento. Não é? Né? E muitas vezes a gente vem em situações em que a mãe não teve conhecimento prévio do que ela espera neste momento de situação, tanto do aspecto psicológico como físico. E aí a gente vê um conflito muito grande, né? Então, só para reforçar um pouquinho o que a Maria colocou para a gente, a postura como a mãe pega esse bebê no colo é extremamente importante, não só do ponto psicológico, mas você tem uma organização neurológica no momento que ela abraça esse bebê, contém esse bebê no colo, para que ele coordene melhor o momento da sucção e deglutição. Né? Então, para ter o sucesso na amamentação, também é importante a postura, né? E é uma experiência nova para a mãe. Então, o desconhecido deixa ela muito assustada. Eu advogo que eu acho que o aleitamento materno devia ser um dos temas do ensino médio já no nosso país. Eu acho que a menina devia começar a aprender a sua anatomia, assim como tem, né, da educação sexual, devia ter também do aleitamento. É que é tão pincelado, né? Que ela não chegasse neste momento tão... despreparada. Despreparada e não conhecendo, né? Não conhecendo a sua própria anatomia, você entendeu? E porque às vezes naquele momento na maternidade, onde acaba de nascer o bebê, tem tantas outras coisas acontecendo com ela, né? Às vezes num pós-parto, de um parto via vaginal ou de um parto cesariana, por algumas condições maternas, o que a deixa muito assustada. Então ela ter esse conhecimento prévio iria ajudar muito. E não basta só a mãe ter o desejo e a vontade de amamentar, porque às vezes a própria anatomia dela não contribui para que isso ocorra de uma forma fácil. Se ela tem o bico do seio, por exemplo, invertido, já é uma coisa que complica bastante a amamentação. Se tem o empedramento, que eles falam popularmente falando. Então, como lidar com isso para que a amamentação seja viável e seja produtiva, e seja boa para o bebê e seja boa para a mãe, porque tem as fissuras no bico do peito que tem que ser cuidadas. Mais disso que eu acho que é interessante, doutora Clery. Uma coisa que eu acho que hoje a gente vive muito, a gente entende que nós estamos num mundo informatizado, né, com tablets e tal. As mães às vezes esquecem que amamentar é um momento muito tranquilo e muito natural.
né? E ficam muito presas aos aplicativos de horários e o nenê. Então eu brinco que nem o nenê é um robô e nem ela é uma máquina de fazer leite, entendeu? Então isso não é tão matemático assim. 10 minutos em cada mama. Se conhecer é muito importante do ponto de vista anatômico e conhecer o seu bebê. Em quais casos a mulher não tem leite suficiente? Dá pra gente citar em algumas Existem alguns mitos, né? Então vamos lá. Não existe o leite fraco, tá? Todo leite tem uma composição adequada. O que existe é uma mamada realizada de forma inadequada. Como assim? Né? Uma boa mamada é aquela que o bebê consegue esvaziar completamente a mama para que ele consiga aproveitar a gordura do leite que ela vem posterior. Então, aquele mito, vou dar 20 minutos de um lado, 20 do outro, às vezes acaba mamando só o leite anteriorizado, que é o leite mais aguado. E aí não satisfaz o bebê. E aí o nenê vai chorar com maior frequência, né? Normalmente esses intervalos de mamadas na primeira semana, segunda semana de vida devem ocorrer entre 2 a 4 horas. Né? Também não pode passar de 4 horas, porque o bebê não tem muitas reservas. Mas aquele nenê que mama de meia em meia hora é porque a mamada está inadequada, não é que o leite é ruim. Agora, tem situações de que a mulher não tem a capacidade de organicamente produzir leite? Existem algumas situações de tumores cerebrais que podem levar à inibição da produção, porque a produção do leite é um mecanismo neuroendócrino da natureza muito sábio e muito complexo, que é interessante a mulher conhecer para que ela entenda o quanto é complexo esse ato que ela está fazendo, né? Existem algumas situações de cirurgias de mama, onde você tem remoção de ductos com redução mamária e tudo mais, que podem ser agravantes que podem comprometer o sucesso da amamentação. É uma certa cobrança, uma certa ansiedade dessa mãe que está prestes a dar luz ou que acabou de dar luz, pode atrapalhar esse momento também? Uma ansiedade que ela tenha em querer dar? Na minha opinião, o que atrapalha muito a amamentação é estresse. O estresse, ele atrapalha não só a amamentação, ele atrapalha a vida de uma maneira geral, né? Mas é que o estresse, ele contribui, inclusive, para a diminuição da produção do leite, né? Então, para a mãe conseguir fazer uma amamentação adequada, ela tem que ter, antes de mais nada, um conforto econômico, financeiro e uma estabilidade. Se ela tiver algum problema dessa natureza rondando-a, por o tempo que for, ela vai diminuir a produção de leite, com certeza. Então, se ela está sendo pressionada para voltar para o trabalho, ou se ela está sendo pressionada para dar o leite pela sogra, normalmente, que tem que dar, porque, né, é o padrão. Então, tudo isso contribui, porque a mãe não pode estar sendo avaliada naquele momento. A avaliação, ela acaba contribuindo negativamente para que ela faça o trabalho de forma adequada. Né? Então, na minha opinião, o estresse. Hoje em dia, antigamente tinha o mito que se eu desse o peito, meu peito ficaria deformado após a criança crescer, meu peito ficaria murcho, alguma coisa. Hoje em dia, com o advento das cirurgias plásticas, esse mito, se tem, ele já foi minorado, porque se ficar murcho, a gente pode reconstruir a mama depois, né? Agora, o que eu sinto muito, pelo menos lá no Ponto Ômega, que é o berçário onde eu trabalho, a maior preocupação das mães é com relação à estabilidade no emprego. Então, eu tenho que voltar rápido para não perder o meu emprego. Né? E às vezes isso contribui para que ela deixe de amamentar. Por quê? Até pela lei, a mãe que amamenta tem direito a sair 1 ou 2 horas durante o dia, 1 hora, né, para amamentar. E foi essa a razão que, quando eu identifiquei isso, o que a gente fez? A gente criou a sala do peito. A sala do peito no Ponto Ômega permite exatamente o quê? Que a mãe vá até o Ponto Ômega amamentar a criança e, de quebra, ela ainda pode almoçar no Ponto Ômega. A gente, como uma cortesia. Porque aí ela não fica estressada. Porque imagina você, em 1 hora, ela teria que dar o peito, colocar um peito, ou uma mama, outra mama, arrotar, trabalhar o vínculo, sair, ir para o restaurante, enfrentar a fila para comer, pegar o trânsito, para voltar. Isso é um estresse. 3 meses depois ela já não teria mais condições de fazer isso. Sendo que se ela sai do trabalho e vai diretamente para o Ponto Ômega, já entra na sala do peito, já amamenta o seu bebê,
papapá, depois ela vai, almoça e volta tranquila pro trabalho. Isso dá para ela uma segurança afetiva e para o bebê também muito grande. Eu quero pegar esse gancho que a Maria falou do trabalho e como que as mães conseguem voltar. Por exemplo, a gente falou no começo do programa que o ideal, pelo menos no mínimo, 6 meses de aleitamento, mas exclusivamente seria, né, o peito. Só que a gente tem uma lei que, em algumas empresas, garante 6 meses de licença maternidade, só que a maioria ainda no Brasil deixa a gestante ficar 4 meses de licença maternidade e aí ela faz um esforço para juntar mais um mesinho de férias pendentes, fica 5 meses, não consegue muitas vezes completar os 6 meses. Tem alguma alternativa para essa mãe? Fazer, por exemplo, um banco de leite em casa? É possível fazer isso? Acho que seria interessante falar um pouco disso. Vale a pena sim, acho que é muito importante e é o que a gente nota como a ansiedade da mãe desse retorno ao trabalho, tanto de medo de perder o emprego na situação que está o nosso país, né? E muito na necessidade psicológica dela voltar a ter a vida ativa dela profissional, né? Isso em todas as classes sociais, todas. O que elas podem fazer é ir guardando o leite em casa. Esse leite ele pode ser tirado de uma forma com bastante cuidado para que não ocorra contaminação. A gente recomenda que seja em frascos de vidro com tampas de plástico. Então ela pode usar o frasco da maionese, da azeitona que ela comprou, e esterilizar em casa e aí pode ficar armazenado no freezer caseiro durante 15 dias, tá? O leite in natura que ela tirou naquele dia, ele tem que ser consumido entre 8 e 12 horas após a retirada. Então, no freezer, 15 dias, e na geladeira comum, entre 8 e 12 horas, não passando de 12 horas de jeito nenhum, tá? Recomenda-se que esse leite seja aquecido em banho-maria, não em micro-ondas, isso é muito importante também, para poder ofertar para o bebê, né? E aí acho que vem vários aspectos, né? É bom saber de um berçário que proporciona isso para as mães, e tem algumas empresas que proporcionam alguns lugares onde a mãe possa tirar o leite durante o seu período de trabalho para que ela possa depois levar para o bebê. Então, assim, é uma diversidade de situações muito grandes, né? Nós na Santa Casa temos um banco de leite para doadoras, e para as mães que os bebês eventualmente sejam prematuros e que tenham alguma patologia que permaneçam internados, e com isso a gente perpetua a oferta de leite materno, né? No Santa Joana a gente também tem um banco de leite, porém ele é só disponível para os pacientes que estão na UTI neonatal, tá? Para as mães que o bebê permanece lá dentro, também com isso tendo o objetivo de manter o aleitamento materno exclusivo. Eu vou fazer uma pergunta que pode ser a dúvida mais boba possível, mas eu tenho que fazer, a gente está no programa, temos que fazê-lo. E se a mulher pensa que se ela doar o leite, ela não vai ter leite suficiente para o filho dela? O que a gente pode dizer para essa mãe, estimular essa mãe a doar leite? Isso pode fazer bem para o próprio organismo dela? A produção do leite é muito individual. Tem mulheres que produzem muito, outras produzem menos, né? O que mantém essa produção é o ato do bebê sugar, tá? O bebê dela sugando, ela tem uma produção contínua de leite. Então, a mãe sempre vai ter leite desde que o bebê sugue bem e que tenha essa interação entre mãe e bebê. A doação de leite para banco de leite não prejudica em absolutamente nada a produção dela. Nada, entendeu? É o excesso do leite, ao contrário. É o excesso de leite que ela tem, que ela vai doar para quem precisa, né? Então ele é muito bem-vindo. Eu estou conversando aqui no Mentalistas com a doutora Clery Bernardi Galassi, que é professora de pediatria e neonatologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e também a psicóloga Maria Drummond Grupp, que é especialista na primeira infância. Queria ainda falar sobre um assunto que eu acho que é bem interessante, a gente, nesse bloco aqui, para aquelas mães que têm depressão pós-parto, por exemplo, que é um caso bem extremo, em que a mãe não consegue nem ficar o mínimo possível com esse bebê. Existe alguma alternativa, do ponto de vista psicológico, que a gente possa adotar, alguma estratégia? Como é que eu manejo nesses casos, hein, Maria? Sim, existe. Porque, veja você, mesmo a mãe que tenha a depressão pós-parto, ou mesmo que seja só o baby blue, que é aquela depressão menos forte, vamos dizer assim. Como seria? Só para o nosso ouvinte que não conhece o baby blue é uma tristeza logo muito grande, logo quando nasce, que eu acho que tem a ver com questões hormonais, com certeza, e que é bem menos severa do que uma depressão pós-parto, né? Agora, o que a gente na psicologia costuma dizer é que é a mãe ou a mãe substituta.
Tá. E aqui a gente até usa uma expressão que seria o objeto, né? Como assim, em substituição à pessoa, né? O que importa, na verdade, não é se é a mãe aquela que deu à luz ou se é uma mãe substituta, que pode ser desde a avó, a madrinha, a vizinha ou até mesmo a escola. Né? O que importa é o envolvimento afetivo, é o quanto de si que você doa naquela relação para o bebê. E aí, voltando um pouco naquele aspecto do leite, da ordenha para guardar, quando você ordenha o leite e guarda, você garante os nutrientes do leite. E fica faltando o quê? Quem vai dar esse leite? Né? Aí é que reside toda a importância, né? É o vínculo afetivo que se cria entre o bebê e o cuidador. Isso é que é fundamental, é fundante na questão do bebê. Uma coisa que a gente vê é, por exemplo, ser sempre, ou o mais possível, a mesma pessoa que cuida do bebê. Ela tem que criar um vínculo. Né? Então, assim, outro dia me assustou uma paciente que tem um site que ela chama as babás, cada vez vem uma para cuidar do bebê. Isso é muito ruim, porque a criança não cria o vínculo. Né? Então, eu acho que a gente também tem que tomar cuidado. Então, assim, é a avó que vai ajudar, ou uma tia, sei lá, 2 pessoas, mas não ser cada dia uma que vai oferecer. Até o 6º né? mês de vida. Tanto é que no ponto ômega, o que eu procuro garantir? Justamente isso. Que um cuidador, que na verdade são professores, né? Porque a lei hoje obriga, eles criam esse vínculo com o bebê. Então, mesmo que estiver no berçário, é aquele mesmo cuidador. Desde a alimentação, a troca, a recreação. Então, a gente procura fazer justamente isso. Salvo quando a pessoa adoece, não pode ir. Mas, em princípio, é uma mesma pessoa adaptando aquele bebê àquela situação que, para nós, é normal ou é legal e para ele é um pouco adversa. Né? Uma coisa importante que eu acho que a gente tem que falar no ar é o seguinte, com essa questão da importância da amamentação, todo mundo falando muito sobre isso, recentemente foi postado nas redes sociais uma pessoa de projeção internacionalíssima amamentando a sua filha e, ao mesmo tempo que ela estava fazendo a unha, o cabeleireiro estava fazendo o cabelo e a outra pessoa estava maquiando. É como se ela estivesse fazendo só mais uma coisa, né? Exatamente, dando peito. Eu acho que a intenção dela foi falar, vejam, apesar de eu ser super Uber, eu também dou o peito. Certo. Né? Mas isso pode passar uma mensagem que de qualquer... Por exemplo, você falou da blogueira, né? Que chama... Tem pessoas, eu tive crianças no ponto ômega, cujas mães eram blogueiras, e o bebê recém-nato ficava ao lado da mãe, no chão, no bebê conforto, enquanto a mãe ficava no computador. E o bebê com um pequeno tablet. Então... O bebê com um pequeno tablet. Exatamente. Então, e essa situação, mesmo que elas outro dia saiu uma política, na Alemanha, se não me engano, fazendo uma defesa de qualquer ponto de vista na tribuna, amamentando. Inclusive, um dos políticos disse, a senhora será lembrada pelo seu peito e não pelas suas palavras. Porque tem lugar e lugar. E isso é uma questão, o ônibus as pessoas ficaram olhando. Porque não é só o tirar o peito para fora e colocá-lo na boca do bebê. Tem todo um ritual. Tem todo, quase que um ritual, tem todo um protocolo, vamos dizer assim, para que isso, de fato, seja bem feito. Eu acho que isso é interessante, porque assim, existem os extremos também, né? Essa situação, né, onde o peito só vira mais uma situação do que ela está fazendo. Isso. E existe aquela mãe que sai com o neném e não se sente confortável e dá em qualquer lugar, né? Que ela tem que procurar um ambiente adequado para ofertar o leite. Então, eu acho que são situações extremas. Né, eu coloquei exatamente isso para chamar a atenção. Uma coisa que eu acho importante, que eu acho que ajuda muito no sucesso da amamentação, é a gente cuidar da mãe. Né? A gente, pediatra, pessoalmente, eu falo que se eu não cuido da mãe, eu não consigo ter o sucesso para o meu bebê. Você entendeu? Como que seria esse cuidar dessa mãe? A mãe, logo após o parto, ela se sente muito, ou por depressão hormonal, que também tem uma influência muito grande pela toda a situação, né? Muito ela vulnerável. ganhou alguns pesos, ela tem que retornar, ela começa a se achar, não tem mais o mesmo corpo que eu tinha antes, mudou, né, fisicamente. Então, tem toda uma fase de readaptação à nova situação. Então, ela voltar a ter cuidados próprios, ter alguns momentos para ela, é muito importante.
entendeu? Ela alimentar-se bem, porque às vezes se entra também, os extremos nunca são bons, né? E um deles que a gente vê às vezes é aquela mãe que assim, fica com o nenê no peito o dia inteiro, que também não é. Ela não consegue nem tomar um banho em paz, ela não consegue lavar um cabelo, fazer uma massagem, fazer qualquer coisa, ela não consegue porque fica, e aí ela não aguenta. E aí, às vezes, você acaba, por esse extremo, tendo um desmame precoce, porque uma hora ela estoura. Né? Então, assim, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, assim, o amamentar deve ser uma livre demanda, obviamente, como eu falei, o neném não é um robô, nem a mãe uma máquina, mas uma livre demanda um pouco organizada, para que a mãe consiga organizar seus afazeres e seus cuidados. E uma senão você demanda... não tem sucesso. Não, e uma livre demanda também bem no começo, porque depois a criança começa... Espaçar, né? por ela própria, ela mesmo faz a sua rotina. Isso, e ela que tem mais força, ela mama mais forte, ela tira o leite mais né, a deixando mais satisfeita, então, de forma que a deixe mais satisfeita. Então, eu acho que no começo, livre demanda. Na fazenda, uma livre demanda organizada. Isso para qualquer classe social, porque assim, numa classe social onde a mulher tem todos os afazeres domésticos que ela tem que fazer, muitas vezes ela acaba entrando em exaustão, porque ou ela está dando de mamar ou ela está fazendo os afazeres. Então ela precisa também ter uma certa organização. Né? Uma vez eu estava lendo cada um com a sua demanda, mas todos eles têm. Uma vez eu estava lendo um artigo também de uma mãe, ela estava comentando que, puxa, às vezes as pessoas vão visitar logo no começo, né, o filhinho quando nasce e tal, e todo mundo fica preocupado em dar presentes, e sempre dá, ou dar algum presente para a mãe, ou dar algum presente para a criança e tal. Mas o que ela mais queria é que alguém pudesse lavar uma louça para ela, sabe, fazer alguma coisa na casa. Interessante. Porque, e tem essa coisa, né, porque não é só ser mãe, muitas vezes é acumular outras tarefas, sim, algumas inclusive do trabalho, que a pessoa não consegue desvincular, faz um home office, hoje em dia tem muitas mulheres, né, trabalhando. Você estava falando da licença maternidade, mas e você não comentou das mães que são autônomas? Ainda tem essa. Os advogados, elas os médicos, não param nunca. Não estão... Muitos têm consultório próprio, não estão afiliados a nenhuma instituição. Então, elas precisam, de fato, voltar, porque o ingresso financeiro é importante. Né? Elas não podem abrir mão daquele ingresso financeiro. E não tem um respaldo da lei, que garante tantos meses assim, recebendo. Né? Então, foi pensando nessas mães, principalmente, que a gente criou a Sala do Peito. Né? Para que essas mães tivessem esse conforto, se sentissem acolhidas. Quando você falou também do cuidar da mãe, é acolher a mãe, sim, né? Eu acho que numa teia de sustentação, né? Da área de saúde, que lidam com pessoas e que cuidam de pessoas, tem esse compromisso social de ajudar a mãe neste momento para que eu tenha o sucesso da amamentação. Então, assim, cada caso é um caso. Você ouvir a mãe, ver a demanda que ela tem, entendeu? Qual a situação que ela está inserida? Ela é uma profissional liberal, ela trabalha numa empresa que exige um horário muito fixo. Sabe assim, tudo isso é muito importante para você ajudá-la a se organizar nessa volta às suas atividades profissionais. E aliviar um pouco o estresse da mãe, sim, né? Sem dúvida. A culpa, ela não pode amamentar sempre. E na medida que você, como médica, fala, não, tudo bem, ele vai continuar feliz, ela se sente mais confortável após também. O 6º mês de vida, a gente introduz os outros alimentos, né? Então, isso diminui a frequência das mamadas também. Eu quero até aproveitar isso, doutora. Até qual idade é recomendada do ponto de vista orgânico? Já vou deixar uma perguntinha pendurada para a psicologia também. Até que idade? Elas se interagem, né? Acho que essa resposta nós vamos compartilhar juntas. Enfim, do ponto de vista orgânico, né? Nutritivo para criança. Então vamos lá. Até o 6º mês, o que é recomendado é o leite materno exclusivo. Após o 6º mês, você tem uma necessidade de uma complementação alimentar com outras fontes de proteína, de carboidrato, de gordura, na alimentação desse bebê, né? Podemos deixar como fonte de leite, tá? Até o 2º ano de vida. Após os 2 primeiros anos de vida, a criança sai da fase do lactente e entra na primeira infância. E aí é uma nova fase. E eu falo que não é um botão que liga e desliga, mas a mãe tem que se preparar para essa transição após os 2 anos de vida desse bebê. Né? Porque aí você, do ponto de vista nutricional, não vai ajudar a criança e do ponto de vista psicológico vai prejudicar bastante. Então, acho que agora eu passo ao lado psicológico. É a psicologia que vai dizer. Justamente, nós orientamos exatamente isso. Até o 6º mês, na medida do possível, só a amamentação.
A partir do 6º mês, normalmente, nós temos um cardápio de introdução alimentar, que paulatinamente se introduzem as frutinhas e os legumes, e etc. Mas os pediatras, a gente também acompanha o que o pediatra sugere, né? Para que gradativamente o leite tome espaço menor e, como o homem é um ser onívoro, né, pode comer tudo, e que essas coisas todas que ele pode comer ocupem um espaço maior. Além disso, tem a questão dos dentes, né? Que a criança começa, ao invés de sugar, ela começa a mordiscar e às vezes até machucar a mãe, né? Sim. E tem uma outra questão que é importantíssima a gente abordar. A criança que não come bem porque sabe que tem o peito e não mama bem porque não gosta mais, que aquela coisa ficou meio sem graça, aquele leite já não é tão bom assim, ou porque sabe que de repente tem uma bolacha. Então, acaba, como você falou, prejudicando muito. Tanto a mãe, que fica frustrada, ele não mama mais, não gosta mais, e interpreta como sendo, não gosta mais de mim, né, não quer mais o meu peito, como a criança que, no fim das contas, nem peito, nem comida. Nem peito, nem fruta. Do ponto de vista psicológico, até 2 anos. Sexto mês, começando o desmame. Aos pouquinhos. Começando o desmame. Manhã, noite... rareando, aí a natureza se encarrega, porque na medida que não tem o estímulo da sucção, e acrescentam-se as preocupações no trabalho, o próprio leite e a oferta de alimentos. Após o segundo ano de vida, uma coisa que a gente observa que é muito importante, aquela criança que ainda mantém, às vezes, não precisa ser assim, fez 2 anos, mas tem que ser uma coisa gradual. Ela acaba usando esse momento meio de amuleto frente a situações difíceis. Isso é muito ruim, porque você não deixa a criança crescer. Isso. Entendeu? Do ponto de vista emocional, dela enfrentar os momentos difíceis da vida, né? A vida tem muitos momentos difíceis e eu falo que a gente tem que ir dando em doses homeopáticas para que ela se torne um adulto preparado. E essa criança e essa mãe, eles vão construir outros vínculos para além do seu. Sim, ela vai continuar se relacionando com a criança, com o filho, só que com um outro olhar. Né? E o que você vê é o seguinte, é uma criança cronologicamente grande e emocionalmente bebê. Sim. Então você olha para a criança e fala, tem alguma coisa que não está ornando, porque o desenvolvimento emocional dela ainda é de bebê, dependente da mãe. E o cronológico já é de uma criança grande. E, por exemplo, como é que você vai fazer para fazer o controle dos esfíncteres, tanto anal quanto vesical, que começa ao redor dos 2 anos, se essa criança ainda tem uma estimulação muito grande oral? Né? Então, você tem que elaborar a fase oral na medida do possível, né? Para entrar na fase anal, para depois entrar na fase genital e aí por diante. Então, são coisas que os pais às vezes fazem com a intenção de... o que eu sinto é muito a falta de conhecimento. Eu acho que existe muita falta de conhecimento do desenvolvimento da criança. Então, aí eu acho que entra o nosso papel, tanto de pediatra como quem está ajudando nessa assistência à mãe, entendeu? Gente, infelizmente a gente está na reta final, faria mais 2 horas de programa, sem dúvida, aqui. Porque tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar. A gente tem bastante experiência para poder passar. Com relação às propagandas políticas sobre o aleitamento. Ainda teria muito, mas eu vou reforçar esse convite para que, novamente, a gente repita aqui essa dose. Você sabe que dia 1º de agosto foi o Dia Internacional do Aleitamento. Sim, falamos sobre isso. Gostaria até de colocar uma pauta, te agradecer pela pauta, porque eu acho que é extremamente importante, eu acho que falta muito isso, tanto na mídia Concordo. A nível de programas, né? Há 26 anos se comemora a Semana Mundial da Amamentação, então já mais de algumas décadas. E essa semana veio através de uma ONG, começou através de uma ONG que quis promover o aleitamento e levar a nível internacional o tema, né? Hoje participam mais de 200 países nessa Semana Mundial do Aleitamento Materno. Aqui no Brasil, a partir desse ano, em abril desse ano, foi sancionada uma lei onde oficializa, né, apesar de a gente já participar há algum tempo, mas oficializa a primeira semana de agosto como a Semana Mundial da Amamentação, junto com todos os países do mundo, e o mês dourado, chamamos de Agosto Dourado. Isso. Tá? Isso é muito interessante que as pessoas conheçam. E é um momento que a gente tem para incentivar, para apoiar, para estimular o tema e para levar essas discussões, né? Então, acho que o mês foi muito feliz aí de você nos convidar para que a gente possa passar isso para as pessoas, né? Então, tem várias ações no mundo inteiro acontecendo nesta semana e com este objetivo
de estar levando. E uma coisa interessante, pela Organização Mundial de Saúde, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é o aleitamento materno, onde você pensa em não ter contaminação, onde ter um leite saudável, onde não ter problemas, excreções de fluidos, onde você vai deixar, né, as mamadeiras e tudo mais, tá? Então é muito interessante a gente pensar que é muito mais amplo do ponto de vista econômico, ambiental, do desenvolvimento dessa criança. Econômico, ambiental, desenvolvimental e emocional. Emocional. Gente, muito obrigada, agradecendo a participação da psicóloga Maria Drummond Grupp, que é especialista na primeira infância, e também da doutora Clery Bernardi Galassi, professora de pediatria e neonatologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Muito obrigada pela presença de vocês, viu, aqui no Mentalista. Eu que agradeço o seu convite. Obrigada, Camila. O Mentalistas, versão podcast desta semana, fica por aqui. Lembrando que toda terça-feira, às 10 horas da manhã, você tem uma edição inédita aqui no nosso portal estadão.com.br. A apresentação e produção do Mentalistas é de Camila Tulinski. O editor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até a próxima. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.